Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já, convido você a clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Acesse youtube.com/Amigos de Nosso Lar. Trago a você agora nesse momento o item 17, o último item antes dos prolegômenos, finalizando então o estudo da Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita de O Livro dos Espíritos. Certo? Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar acessando a playlist com os nossos estudos para estar pouco a pouco, passo a passo, buscando o conhecimento e também aproveitando esta linda doutrina espírita. E nos diz a palavra de Allan Kardec. A descrença em relação à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática e interesseira, tem quase sempre sua origem no conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede que alguns falem sobre o espiritismo como se conhecessem a fundo. As pessoas podem ser inteligentes, cultas e não possuírem bom senso. De fato, o primeiro indício da falta de bom senso é alguém acreditar que o seu juízo é infalível. Para muitos, as manifestações espíritas são apenas um objeto de curiosidade. Esperamos que as pessoas que lerem este livro encontrem nesses fenômenos extraordinários algo mais simples que passatempo. A ciência espírita divide-se em duas partes. Primeira parte é a experimental e diz respeito às manifestações em geral. Segunda parte é a filosófica e diz respeito às manifestações inteligentes. Quem observou apenas a parte experimental está na posição daquele que só conhece física, pelas experiências recreativas, sem haver penetrado no coração dessa ciência. A verdadeira doutrina espírita reside nos ensinamentos dados pelos espíritos. Os conhecimentos que esses ensinamentos trazem são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer maneira. É necessário um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente assim é possível observar um número infinito de fatos e de particularidades que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião a respeito da doutrina espírita. Se este livro tivesse somente a finalidade de mostrar o lado sério da questão e provocar estudos sobre o assunto, já nos sentiríamos felizes e honrados por ter realizado uma obra sobre a qual não pretendemos ter qualquer mérito pessoal, pois seu conteúdo não é da nossa autoria. O mérito pertence inteiramente aos espíritos que a ditaram. Esperamos que o Livro dos Espíritos tenha ainda outra utilidade, a de guiar homens que desejam se esclarecer, mostrando-lhes, através desses estudos, um objetivo grande e sublime, que é o do progresso individual e social. Esperamos ainda que ele indique o caminho a ser seguido, para que esse objetivo seja alcançado. Vamos concluir fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não explicadas e em desacordo com o universo que conhecemos. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por planetas que tinham escapado à sua observação. Por outro lado, também observaram alguns efeitos cuja causa desconheciam e concluíram: ali deve haver um planeta, porque esta lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Partindo da causa para chegar ao efeito, puderam calcular os seus elementos e mais tarde os fatos vieram
confirmar as suas previsões. Vamos aplicar esse mesmo raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se observarmos as criaturas, verificaremos que elas formam uma cadeia sem interrupção, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, o princípio e o fim de todas as coisas, existe que imensa lacuna, Será que é racional pensar que o homem será o fim dessa cadeia? Ou que ele transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros seres, com diferentes níveis de consciência, assim como disseram os astrônomos. Entre os planetas conhecidos deve haver outros planetas desconhecidos. Qual a filosofia que já preencheu esta lacuna? O Espiritismo vem preencher este vazio, ao mostrar que ele é habitado por seres de todas as categorias no mundo invisível. Explica que esses seres são os espíritos dos homens nos diversos graus que levam à perfeição. Assim, tudo se liga e se encadeia, desde o princípio das coisas até o fim delas. Assim, aqueles que negam a existência dos espíritos, que preencham o vazio que eles ocupam, os que riem deles, ousem rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. Então, este é o último item, antes dos prolegômenos, que finaliza a introdução ao estudo da doutrina espírita. E nele, Allan Kardec nos traz a dimensão, uma ideia da dimensão que é a doutrina espírita. Ela não vem simplesmente preencher uma questão entre nós, não vem simplesmente ser fenômenos em uma mesa mediúnica. Muito mais do que isto. Neste intercâmbio entre nós, aqui na Terra, e os nossos irmãos no plano espiritual, entre a Terra e a espiritualidade, há muito mais coisas. A doutrina espírita não é feita somente de manifestações espíritas. É muito mais do que isto. Na medida que ela nos traz o consolo para as nossas dores, nos traz uma explicação de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, por que existem tantos sofrimentos e, ao mesmo tempo, por que existem tantas alegrias de um lado e de outro. Algumas pessoas que vêm até aqui num constante sofrimento, numa constante dor, de perdas aqui nesta encarnação. Já outras que parecem vir completamente abastadas e cercadas de tudo que pode haver em volta delas. Através disto, nós conseguimos compreender que a mediunidade mais importante, talvez, e com certeza é a mediunidade com Jesus. Porque de nada adianta o conhecimento, de nada adianta o estudo, se ele for superficial e se eu não conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo, como a mim mesma. Eu preciso buscar a minha consciência e trazer este estudo sério para o meu dia a dia. De que forma? Olhando as pessoas com mais consideração, mudando a minha forma de pensar, não alimentando tantas mágoas, tantas dores, tanta tristeza. E ao lutar por fazer isto, eu estarei mudando o meu padrão vibratório, estarei me elevando. E ao me elevar, eu estarei envolvendo aqueles irmãos desencarnados que vibram nesta dor e estarei auxiliando-os a se libertarem, a se resgatarem desse instante de tristeza que ali ficaram parados. E se nós muitas vezes temos essa dificuldade de superar mágoas e dores que passaram, como é que nós cobramos de alguém que está desencarnado e que está buscando tão somente
a sua justiça parado naquele tempo. Se eu estou dizendo que é preciso trabalhar o amor, o perdão, a solidariedade, eu preciso lutar por viver e por vencer estas dores que eu ainda carrego e trazer para a prática da doutrina espírita, a prática do que Jesus nos trouxe na sua lei de amor. Por isto que o conhecimento é tão importante, que a teoria que traz a introdução do estudo da doutrina espírita é fundamental e extremamente auxiliar a todas as questões, a todas as perguntas que traz o Livro dos Espíritos. Ela é fundamental para que venhamos a compreender, para que venhamos a entender tudo o que aqui traz Allan Kardec através dos bons espíritos, através de todo este estudo que eles nos trazem nestas 1019 perguntas que vêm exemplificar e trazer a resposta para todos os nossos conhecimentos, nossos questionamentos, melhor dizendo, para que venhamos a compreender e esclarecer a vida de uma maneira mais tranquila. Não vamos saber tudo de uma única vez. Vamos ler, reler e sempre veremos de uma forma diferente o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita. Conforme vamos amadurecendo, conforme nós vamos superando etapas e evoluindo, nós vamos enxergando as coisas de uma forma diferente. E cada vez mais vão se tendo sentidos todos os fatos e momentos passados aqui na nossa encarnação, certo? Então eu convido a todos os irmãos e irmãs a continuarem firmes nestes estudos, assistindo os vídeos anteriores da playlist sobre o estudo do Livro dos Espíritos e os demais estudos que existem aqui no canal dos Amigos de Nosso Lar, através do canal youtube.com/Amigos de Nosso Lar, certo? Então, no próximo vídeo, nós estaremos estudando, conversando sobre as noções preliminares sobre a doutrina espírita, que vem explicar os prolegômenos, que é o famoso caixinho de uva que existe na introdução do Livro dos Espíritos e que traz uma mensagem extremamente linda, forte e importante da espiritualidade superior a Allan Kardec, e que podemos nós olhar, ler e refletir sobre as nossas vidas, certo? Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs, um forte abraço mais uma vez, que os bons espíritos nos guiem, que Jesus nos abençoe e até a próxima.